Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a ajuda que recebemos do Espírito Santo. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, inicialmente o versículo 26, que diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, principalmente porque não sabemos sequer orar como convém, segundo o apóstolo Paulo, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Paulo fala de nossas fraquezas, precisamos nos atentar a algumas verdades. Nós realmente somos fracos. Realmente observamos, quando olhamos para nós, fazemos uma autoavaliação, percebemos em nós o quanto a nossa natureza humana é tendenciosa ao erro e ao pecado. Mas olhamos também para o texto bíblico e observamos desde Gênesis que o ser humano sempre se demonstrou fraco e carente da ação do Espírito Santo para que pudesse fazer algo que realmente pudesse glorificar o nome do Senhor. Então poderíamos nos perguntar agora como o Senhor pode esperar de nós que nós possamos, sendo tão falhos, darmos testemunha do reino de Deus, darmos evidência da existência desse Deus maravilhoso aqui na terra, esse Deus tão santo e justo. Como ele poderia esperar de nós, tão limitados, tão frágeis, essa tão difícil tarefa e responsabilidade? Observemos que quando o apóstolo Paulo fala da ajuda do Espírito Santo para nós, no sentido da oração, que nós não sabemos orar como convém, ele não está limitando a ajuda do Espírito Santo a apenas a oração. Observemos que no capítulo 8, Paulo fala de uma nova vida. Essa nova vida onde agora o Espírito Santo nos guia e nós temos agora uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de sentir, ou seja, todo o nosso ser foi transformado e através dessa nova vida, sim daremos testemunho da glória de Deus. No entanto, quando chegamos no versículo 26, ele fala da nossa incapacidade, até mesmo de orar e não apenas em orar, mas ele fala que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nas nossas fraquezas. O próprio Cristo disse lá em João capítulo 14, versículo 16, que ele rogaria ao Pai e o Pai nos enviaria o Paracleto, que é o Espírito Santo. Essa palavra Paracleto, ela tem vários sentidos. Ela pode significar o consolador, o conselheiro, mas também aquele que se coloca do lado de alguém que é fraco para defendê-lo, para agir em seu favor, para atuar em favor daquele que é fraco. Então observemos que Jesus estava dizendo, e nós sabendo que o próprio Cristo foi oferecido como sacrifício segundo a palavra de Deus, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o projeto da redenção humana foi feito antes mesmo que Deus dissesse haja luz. Antes que Deus dissesse haja luz no primeiro dia da criação, ele já tinha o projeto da redenção humana através do sacrifício de Jesus. E através desse sacrifício nós recebemos o privilégio de termos o Espírito Santo em nós, de recebermos essa ajuda maravilhosa. E como nós bem sabemos e devemos crer em todos os aspectos da nossa existência. E é algo muito importante que nós temos que aprender lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que a Bíblia diz que o Senhor disse aos seus discípulos: fiquem na cidade até que do alto vocês recebam a promessa e sejam revestidos de poder. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo que seria derramado sobre os seus discípulos e também é derramado sobre nós e concederia a eles para poder para serem testemunhas de Jesus, conforme lemos lá também em Atos. Ser testemunha de Jesus não é apenas verbalizar algo, mas viver. O nosso maior testemunho é viver de acordo que mostre que a nossa mensagem é verdadeira, que a mensagem de Jesus que nos foi dada como responsabilidade de anunciar, ela é a verdade. E nós vemos também, por exemplo, na vida de Estevão, o primeiro mártir, já que a palavra testemunha no grego, que é a língua do Novo Testamento, significa exatamente isso, mártires. Ou seja, alguém que está disposto a dar a sua própria vida para dar testemunho ou para testificar que algo é verdadeiro. Nós temos que entender que o poder que recebemos do Espírito Santo é para que o mundo possa perceber que a mensagem do Evangelho é verdadeira, através da nossa vida, através dessa nova vida que foi dada pelo Espírito Santo. E nós recebemos poder
para vivermos assim. O Espírito Santo não só intercede, ele não só está ao nosso lado para nos consolar, para nos dar conselho, para interceder por nós, para estar ao nosso lado, para nos auxiliar nas nossas limitações, em coisas da nossa vida cotidiana, mas também para nos ajudar na nossa tarefa de darmos testemunho do Evangelho, para dizer ao mundo com o nosso novo modo de viver que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Por isso Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o homem, tanto de judeu quanto de grego. Ou seja, o Evangelho, ele é o poder de Deus. E para que nós possamos dar testemunho de que o Evangelho tem esse poder, nós precisamos dar testemunha disso. E nós recebemos o poder do Espírito Santo para revelarmos ao mundo através da nossa vida, mesmo sendo nós tão limitados e fracos, mas por causa daquele que habita não ao nosso lado, como o significado da palavra paracleto significa, mas nós sabemos que essa palavra foi usada lá como uma ilustração, mas na verdade nós sabemos que o Espírito Santo ele habita em nós. E agora habitando em nós, ele nos dá a vida de Jesus. E quando Cristo manifesta essa vida em nós, nós damos testemunho de que Cristo realmente é o Filho de Deus. Que nós, ao vivermos segundo a vontade do Pai, nós estamos dizendo ao mundo: Cristo está comigo. Esse Cristo que habita em mim e que vive em mim, que agora eu penso como Ele, eu sinto como Ele, eu ajo como Ele. Esse Cristo é o Cristo enviado de Deus para a salvação do homem. Essa mensagem que nós muitas vezes verbalizamos, ela precisa se tornar viva através do nosso testemunho. E Deus nos escolheu, limitados, para fazermos isso. O Senhor nos capacitou pelo Teu Espírito Santo, não que houvesse em nós esse mérito, porque Paulo também disse que nós somos apenas vasos de barro, mas que nós possuímos dentro de nós um tesouro precioso, para que a glória fosse do tesouro e não do vaso. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar para que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, como Ele prometeu, que nós possamos receber a promessa que os discípulos receberam, que era a presença do Espírito Santo, para que nós possamos dar bom testemunho, que esse poder de Deus se manifeste sobre nossas vidas, para darmos testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos pelo amor que se manifesta em nossas vidas, pela pessoa do Espírito Santo que nos concedeu, porque Ele habita em nós, pela força que Ele nos dá, porque Ele manifesta o poder do Senhor sobre nós, e que em nome do Teu Filho amado, Senhor, que nós que fomos escolhidos pelo Senhor, mesmo sendo vasos de barro, Senhor, frágeis, limitados, imperfeitos, mas nós possamos ter esse tesouro precioso dentro de nós, que é o Teu Espírito Santo, e que esse tesouro ele possa realmente, ó Pai, se tornar ou se manifestar de forma tão maravilhosa e preciosa em nossas vidas, que o mundo possa glorificar a Ti, Senhor, aquele que habita em nós, aquele que se move através de nós, aquele que habita em nós, aquele que é a vida agindo em nós e se manifestando através de nossas vidas. Que o nosso eu possa se diminuir, ó Pai, e que o Senhor cresça, para que o mundo possa conhecer ao Senhor. Sabemos que nos foi dada uma tarefa, Senhor, muito difícil diante das nossas limitações, mas o Senhor jamais teria nos dado essa responsabilidade sem prover tudo aquilo que precisamos para dar testemunho do seu amor e do seu evangelho. E que essa promessa que foi dada aos discípulos, que também foi dada a nós, ela possa, Pai, se tornar real na vida de cada um de nós e que assim possamos glorificar e bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar, a sua família e que o Espírito Santo se manifeste a cada dia sobre nossas vidas e que o nosso testemunho, ou seja, a nossa vida, aquilo que nós demonstramos da vida de Deus através de nós, pela presença do Espírito Santo, pelo poder que se manifesta em nós, através da pessoa do Espírito Santo, através da ação dele, possa ser aquilo que realmente nos capacite a sermos discípulos de Jesus e testemunha do seu Evangelho. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.